O abismo de Manos. Se tem uma coisa que Dark Souls adora fazer, é esconder o vilão até o último segundo. Você acha que o problema é o Gwyn? Ou o Sif? Ou sei lá, Battle of Chaos? Mas quando você finalmente vai cavar fundo, quem tá lá no fundo do fundo, quase no núcleo do sofrimento de Lordran, é o Manos. O verdadeiro pai da desgraça, o bicho que deu origem ao abismo. E o mais engraçado, a maioria dos jogadores só vai ouvir falar dele quando já tá no meio da DLC, com meia dúzia de NPC maluco gritando coisas sem sentido e o chão desmoronando. Quem é Manos? E por que a gente deveria ter medo dele? Manos, o pai do abismo, é o chefão final da DLC de Dark Souls 1, a Artorias of the Abyss. E por mais que ele apareça só no fim da expansão, o estrago que ele causou lá tá espalhado por tudo. Ele é o responsável direto pela corrupção de Ulasil, uma das cidades mais avançadas e mágicas da época. Foi a influência dele que transformou uma cidade cheia de estudiosos e feiticeiros em um pesadelo de monstros deformados. E o pior, tudo começou porque alguém, que a gente nunca descobre exatamente quem, resolveu cavar o túmulo dele. Mexeram com o que estava quieto, e o resultado foi o nascimento do abismo como a gente conhece. Mas, agora sim, quem eram humanos antes de ser humanos? Aqui entra uma das maiores histórias de Dark Souls. Antes de virar esse bicho colossal, humanos eram um ser humano. Isso mesmo, igual você. Um homem comum que em alguns momentos da história enlouqueceu de tanto ódio, sofrimento e desespero. Como eu disse antes, os magos de Ulasil compunham uma sociedade bem desenvolvida em relação à magia, principalmente para a época. E eles descobriram a humanidade, que dava origem aos feitiços sombrios. E eles também descobriram que a força, o poder desses feitiços sombrios dependia da quantidade de humanidade que ele era conjurado. E foi aí que eles encontraram Manos, um homem com uma quantidade absurda de humanidades. E aí ele meio que virou o bonequinho de teste da rapaziada. Eles começaram a torturar e fazer o Manos sofrer absurdamente para que ele reunisse, para que ele sofresse e tivesse o máximo de emoções, aumentando mais ainda a humanidade que ele tinha, que já era absurda, servindo como um catalisador para os estudos e os feitiços deles. E como já é de se imaginar, já que a gente já sabe pelo menos como essa história acaba, eles perderam o controle. Basicamente, a humanidade em Manos cresceu a ponto de que ela criasse vida própria e se transformasse no que a gente encontra no final da DLC. Mas voltando um pouco. Depois desse ocorrido, depois que o Manos desperta como que a gente conhece, o poder dele começa a se espalhar como uma praga. O Ulasil vira um cemitério vivo. Os cidadãos viram aberrações, os soldados viram bestas deformadas e até o próprio Artorias, o lendário cavaleiro, sucumbe e vira uma sombra do que já foi. O abismo corrompe tudo que toca. E no meio dessa zona, a gente, claro, tá lá no meio. E qual a nossa missão? A gente é o principal responsável por terminar de acabar com Manos. A DLC deixa bem claro que o Manos tá procurando alguém. Ele tá obcecado por recuperar algo perdido. E esse algo é a alma de uma mulher, mais especificamente a Dusk de Ulasil, que ele sequestra e mantém presa nas profundezas. Mas tem uma pegadinha. Existe uma teoria da qual eu também acredito de que o que o Manos está procurando não é exatamente a Dusk, e sim um colar, aquele mesmo colarzinho que o nosso personagem usa para acessar a DLC, aquele mesmo colarzinho que parece repelir, parece ser o counter natural de todas as magias e os ataques do Manos. Ou seja, o ciclo de sofrimento do Manos pode ter começado porque alguém foi lá e tirou esse colar dele, que era o que continha toda essa humanidade e toda essa corrupção e loucura. Agora, a boss fight. Vamos falar da luta. Se tem um chefe realmente difícil em Dark Souls 1, na minha opinião é o Manos. A campanha normal de Dark Souls envelheceu com o tempo. É nítido o quanto o moveset dos bosses são mais curtos e não se complementam tão bem. É muito nítido que são só combos soltos, mas o boss sempre volta para meio que uma postura natural dele. E o Manos não. O Manos, ele envelheceu muito bem, ele parece um chefe recente da From Software. Ele não perde muito tempo andando ou errando ataques ou fazendo movimentos aleatórios porque ele tem ferramentas para te bater aonde você estiver.
Se você estiver muito longe, ele tem 3 opções de magia para atacar em você, e se você estiver perto, ele vai te combar. Se você estiver numa distância média, ele estica o braço dele para te atacar. Ele faz muita coisa, cara. Humanos é uma das poucas, se não a única luta de Dark Souls 1 que o cara que acabou de zerar Elden Ring vai lá e pode apanhar um pouco. Ele tem um monte de delay, os ataques dele dão muito dano, alguns ataques dele são meio confusos de desviar e alguns ataques dele são bullshit, tipo aquele combo dele que, mano, você toma o primeiro, acabou. Mas a luta não é apenas desafiadora, ela é realmente muito boa. Não é uma luta que vai te frustrar, porque de fato você aprende muito com ela e você vai melhorando aos poucos conforme você enfrenta ele. Além do que, é cinema. É o chefe feito para ser o mais difícil do jogo, afinal ele é o último, ele tem pelo menos os maiores status. E ele é muito épico, a arena é muito louca, todo o contexto que você tá ali é muito foda, o design dele é absurdo. É uma das poucas lutas em que um monstrão gigante faz sentido e funciona bem, nesse jogo principalmente. Então, cara, é fácil, mas assim, é muito fácil dizer que o Humanos é um 10 de 10, mano. Fica do lado do Artorias aí como os melhores chefes do Dark Souls 1. Como eu já falei, até numa tier list desse canal, eu ainda acho o Artorias melhor, mas é porque ele é mais maneiro, não tem pra onde correr, tá ligado? Mas o Humanos não fica atrás, sem dúvida nenhuma não fica atrás. É um chefe absurdo que representa muito bem toda a história dele e tudo que ele simboliza. Agora, algumas curiosidades e algumas teorias que talvez você não saiba sobre Humanos. Manus significa mão em latim, o que casa perfeitamente com o design dele. Ele luta praticamente só com os braços, com golpes de mão aberta e ataques de esmagamento. Muitos fãs acreditam que Humanos é a manifestação física da Dark Soul, ou seja, ele pode ser o primeiro humano, ou pelo menos o mais antigo. Teoria essa que eu já não acredito muito. Humanos é o pai do abismo, e não necessariamente da humanidade. Toda a escola de magia negra em Dark Souls surgiu por causa dele. Depois da queda de Ulasil, os fragmentos de poder do Humanos deram origem a essas magias. No Dark Souls 3, os Abyss Watchers e o próprio Midir são diretamente afetados pela expansão do abismo, que começou com Humanos. Até hoje não tem uma explicação exata do que é a Dusk, de quem foi a Dusk, de por que Humanos quer ela, se Humanos realmente quer ela. É um dos mistérios que acho que jamais serão respondidos aí. O que tem são teorias. No final, Humanos é aquele tipo de vilão que a From Software faz melhor. Um personagem que você nunca vê direito, não entende 100%, mas que ainda assim deixa uma marca gigantesca no mundo. Ele é a representação pura do que o abismo é. Dor sem propósito, ódio sem direção, uma ferida que só cresce, porque ninguém consegue parar. E o pior é que a gente é parte disso. A gente foi lá, cutucou e terminou o serviço. Dark Souls nunca te dá respostas fáceis, mas se tem uma coisa que o Humanos deixa claro, é que algumas coisas é melhor deixar enterradas. Salve rapaziada, tudo bom? Esse foi mais um vídeo aqui do meu canal. Se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido fortemente a se inscrever e acompanhar os vídeos. São vídeos toda terça e quinta, religiosamente, de assuntos variados. Vão vir uns vídeos diferentes aí agora, que eu já comentei em outros vídeos. Se você gostou desse vídeo, você me ajuda demais deixando seu like aqui embaixo e principalmente deixando um comentário falando aí o que você acha, quais suas experiências com esse jogo, quais suas experiências com as coisas que eu falei nesse vídeo. Enfim, tá sempre aberto aí pra gente trocar essa ideia. Eu te vejo no próximo vídeo e até!